Boa tarde, gente. Estou passando aqui porque eu queria contar um caso de uma paciente atendida hoje, a primeira paciente do dia. Eu tenho certeza que muitas de vocês, mulheres, vão se identificar com essa situação. Uma paciente de 45 anos de idade, eu sou o 8º médico que ela procura com as mesmas queixas. E durante muito tempo, ela passou com alguns médicos para resolver duas queixas principais que ela tinha: indisposição associada a um quadro depressivo e associado a uma redução muito drástica da libido, chegando a alcançar o que a gente chama de um desejo sexual hipoativo, onde havia o problema até na receptividade na relação sexual. Essa paciente tinha 45 anos de idade. Você precisa suspeitar de uma paciente na pós-menopausa. Porém, com os exames, no caso dela, ela possui exames totalmente normais e alguns sintomas que não sugeriam uma menopausa, mas sim uma etapa que precede a menopausa, que é o climatério, com irregularidade menstrual. Quando a menstruação vinha com um fluxo muito elevado, ficava um tempo sem menstruar. Uma queixa importante de episódios depressivos, uma péssima qualidade do sono. O sono dela piorou bastante nos últimos meses. E ela acabou passando com médicos que receitaram medicamentos ansiolíticos e antidepressivos para o tratamento dela. Como essa paciente vinha apresentando exames normais com as gonadotrofinas em baixas e um nível de estrogênio satisfatório, assim como a testosterona dela vinha normal, ela chegou a passar com alguns médicos que falaram que a sua libido estava baixa mesmo porque ela tinha 45 anos e eles não entendiam por que ela queria ter uma libido boa. Porque quem deve permanecer com a libido alta, de acordo com alguns dos médicos que atenderam ela, era um homem, não a mulher. A mulher era normal ter uma queda da libido e se acostumar com isso. E alguns outros médicos chegaram a associar esse quadro a um quadro de climatério, pensaram numa menopausa, mas contraindicaram a terapia de reposição hormonal dela por conta de um histórico familiar de câncer de mama. Um dos médicos, eu vim contar para vocês porque eu achei engraçado, mas é um absurdo, chegou a dizer que ela estava gorda mesmo e que era para ela se acostumar com ser gorda e que se ela quisesse, ela que fizesse atividade física e comesse pouco. E ela teria que se acostumar, porque ela não tinha indicação de fazer terapia de reposição hormonal, de acordo com ele, ainda, porque os exames estavam normais. Isso é a coisa mais comum. Os médicos, eles acabam não tratando o paciente e eles acabam tratando alterações de exames laboratoriais. E essa mulher, por estar clinicamente no climatério, ela apresenta sintomas, ela apresenta exames laboratoriais dentro do padrão de normalidade. Foi proposto um tratamento para essa paciente que poderia ser feito algumas medicações através de comprimidos, outras medicações através do gel ou implantes subcutâneos. E a gente acabou aderindo ao tratamento com implantes subcutâneos. Essa paciente não aguentava mais esperar, ela estava muito mal mesmo. Ela retirou as medicações psiquiátricas por conta própria, evoluindo muito mal. E agora nós vamos atuar exatamente na causa do que ela tem. E eu não tenho dúvida nenhuma que num período de menos de 30 dias a gente vai ter uma boa notícia em relação ao quadro clínico. Vamos ter retorno dessa paciente ao trabalho, que ela parou de trabalhar por conta disso. Retorno às atividades físicas, porque ela estava extremamente indisposta. Então a vida dessa mulher, ela parou por conta de sinais e sintomas que eles vêm com o climatério e eles persistem ou pioram após a menopausa. E contraindicaram um tratamento com terapia de reposição hormonal para essa mulher de forma inadequada por conta de histórico familiar de câncer de mama, sendo que ela não tem histórico de câncer de mama ativo nela e nem passado de câncer de mama, nem de endométrio.
E outros falaram que ela nem deveria fazer, né? Não era nem só por conta da terapia do histórico, mas ela não tinha indicação porque os exames estavam normais. Então, exames normais não significa que a paciente está bem e não significa normalidade. O paciente deve ser tratado de acordo com a clínica e não de acordo com os exames.